Olá, boa noite. Boa Boa noite. noite. Hoje é o nosso quinto encontro da leitura compartilhada. Vamos hoje degustar aqui o quarto capítulo, né? O capítulo 4 fala sobre a abordagem da linguagem central, né? Foi um capítulo bastante curto, acho que foram o quê? Nossa, Ah, 4 páginas, mais ou menos, cinco, cinco, né? cinco, 56 a 61. Exatamente, super curto. Mas, assim, eu acredito que esse é um capítulo base, né, que vai nos guiar até o final do livro, porque a gente vai estar entendendo sobre o que é essa linguagem central que o autor traz para a gente, né? E aí, assim, já começa, né, com essa frase que fala: para ser ouvido, o inconsciente insiste, repete, quase arromba a porta, né? Então, como psicanalista, a gente estuda bastante, né, sobre essa questão do inconsciente, sobre as maneiras que o inconsciente se manifesta, né? E aí eu acredito que realmente tem certas coisas que elas precisam, né, vir para a superfície de alguma maneira. E com certeza a gente insiste nisso, né? Mesmo nesse piloto automático, muitas vezes. Uhum. Enfim, aquilo que está lá dentro daquelas camadinhas mais profundas, né? Como até mesmo a gente, eu acho que em outro momento falamos, né, sobre aquela boneca russa que tem várias camadas que você vai tirando, tirando, então, Matrioska. exatamente. E aí isso precisa sair por algum lugar, né? Então a gente acaba esbarrando aí nessa coisa da linguagem central, né? E que isso fica tão impregnado na gente que é como se essa linguagem ela fosse assim, muitas vezes a nossa marca registrada, né? Que está ali como não que seja assim um farol, né? Mas algo que a gente sempre vai tropeçar naquilo ali, né? Enfim, à medida que a gente for avançando, a gente vai clareando mais sobre isso, né? Como é que foi para vocês? Olane, deixa eu te contar uma coisa que eu fiz, que eu nunca tinha feito. Eu vi várias vezes você fazendo isso. Eu rabisquei o livro. Ai, foi tão gostoso. Foi tão libertador. O meu Ainda não rabisquei entendi. de, ainda rabisquei de cor colorida, para não apagar. Aqui, ó. Tipo assim, para não arrepender. O meu foi bonina, foi vermelho, sabe? Mas assim, eu falei assim, gente, isso é muito importante, eu vou rabiscar também. É Vou ver qual que é a liberta. sensação. E foi boa, não foi ruim, não. Eu falei assim, eu vou experimentar também. Muito legal. E Marinês, E eu tô rindo da Márcia, hein, Márcia? Eu tô rindo de Ah, você, ah, porque eu toda a vida rabisquei livros. Eu adoro marcar no livro. Às vezes, quando tem uma palavra difícil, eu procuro no dicionário, anoto o sentido daquela palavra. Ou se não, eu faço anotação na frente do livro, sim. naquele título que tem um espaço maior. sim. E aí eu ponho o número da página que eu achei alguma coisa interessante. É muito interessante isso. Eu gosto também tenho esse hábito de rabiscar o livro. Pois é, e aí o que que aconteceu? Quando ele começou a falar da linguagem central, é aquilo que eu falei para vocês uma hora no áudio que eu fiz hoje, não sei se foi hoje. Tava vindo algumas coisas e eu precisava falar, né? Porque se eu não falasse, eu ia esquecer, né? E aí eu percebi que eu anotei no livro, porque não era para esquecer. É quando ele fala da linguagem central e daquelas palavras, sabe, que ficam martelando, né? Uhum. Insistindo, né, para serem É. reconhecidas. Eu consegui reconhecer três coisas, três situações
Então, assim, ao longo aí da leitura, aí a gente vai dividindo isso, que eu acho que é exatamente quando já está acabando o capítulo. Aí, quando chegar lá, eu vou relatar para vocês. Além de ter sido o exercício que a Alane pediu, né? Ela Sim. pede para que a gente possa reconhecer, né? Se a gente já Uhum. tem acesso, né, a essas palavras, a essas imagens, seja lá o que for, sensações, né? Então, eu acho que foi muito especial esse capítulo realmente para mim. Inclusive, a Carol, outro dia, me presenteou com esse marcador de texto, que ele é vazado e tem pássaros, folhagens, enfim. Ou seja, às vezes eu estou aqui, aí eu pego aquelas canetinhas bem fininhas, aí vou bordando a folha, não só risco agora. Achei uma graça esse Ai, marcador. que bom. É, enfim, muito bom. E a Cleusa, como é que foi? Olha, eu li ontem, eu estava assim um pouco cansada e eu li, já foi impactante, eu falei, vou parar. Li hoje de manhã e essa linguagem central, eu nunca parei para pensar nisso. E, meu Deus, quantas coisas a gente descobre sobre a gente. Foi muito impactante. Eu acredito que eu não fiz nem 10% ainda do que eu preciso descobrir, sabe? Eu acho que eu comecei a descobrir um pouco e falei, não, espera, dá um tempinho, Dá né? um tempo para poder fazer o estudo, Digerir né, digerir, pronto, isso isso, mesmo. mas muito bom. Eu senti que, assim, num primeiro momento, eu senti um branco, assim, total, né? Que palavra, meu Deus. Mas aí, assim, O que que ele está querendo dizer, né? A gente fica, o que que ele está dizendo com isso. isso? Que palavras são essas assim? Qual é essa palavra que se repete tanto e que de repente isso possa estar me moldando de alguma forma, né? E por incrível que pareça, o que me fez enxergar essas palavras em mim foi minha filha, de pensar nela, porque, tipo, uma palavra que define a minha filha, que ela sempre fala, tô cansada, direto. Ela repete essa palavra várias vezes ao dia, que está cansada. Carol, mas como é que tu tá cansada? Se muitas vezes, assim, não há um esforço físico demais, nem... Só que pelas dificuldades que ela tem em relação a questões eh, emocionais, né, de ansiedade, eu acredito ser um cansaço mental mesmo, não é nem físico, mas que uma coisa acaba ligando a outra, né? E assim, poxa, a partir disso, eu comecei a pensar em outras palavras que também poderiam definir ela e já fazendo essas ligações com a mãe. Então, daí eu comecei a construir a minha lista de palavras, né? Enfim, bom, é, isso também é algo que vai nos ajudar muito na clínica, né? Porque eu não costumo fazer muitas anotações. Eu sei que as anotações elas são bem importantes, né? Eu faço assim as anotações, às vezes quando eu preciso anotar, dependendo do momento, né, eu aviso para o paciente, que às vezes o paciente ele quer né, a nossa atenção ali. Eu falo, olha, vou fazer algumas anotações aqui de observações que eu acho que são relevantes, importantes, tá? Mas, ó, se estiver aqui anotando, mas eu estou te ouvindo, estou com muita atenção. Mas evito ao máximo. Então, de repente, é, esses discursos, né, que vêm na fala do paciente,
e que você percebe que se repete, ajuda também a gente a entender um pouco, né, a fazer as nossas interpretações daquilo que vem do paciente, né? Então, assim, nossa, muito rico. É, bom, deixa eu só compartilhar aqui o exercício para a gente começar falando sobre ele. Bom, nossa quinta semana, lá na página 59, né? Que fala assim: a nossa linguagem central consiste nas palavras intensas ou urgentes que usamos para descrever nossos medos mais profundos. Também é possível reconhecê-la em nossas reclamações sobre relacionamentos, saúde, trabalho e outras situações de vida. A linguagem central se revela até mesmo na maneira como nos desconectamos de nosso corpo e, portanto, né, da nossa essência. E aí eu pedi, né? Eu achei importante trazer isso, né? Você consegue identificar palavras intensas ou urgentes que revelem seus meios mais profundos? Escreva uma lista com essas palavras, o que elas dizem sobre você, né? Justamente porque de primeira a gente não vai conseguir identificar, né? Eu acredito que até mesmo assim, como uma forma de você não querer dar conta disso agora, né? Então, talvez seja uma lista que ela não, naturalmente, ela não vai nascer em um único dia. A gente precisa alimentar essa lista, né, por um tempo. Até pelo fato de, por eu estar tendo esse conhecimento agora, então talvez isso possa se tornar até mesmo assim meio que confuso no primeiro momento, eu poder identificar se essa palavra ela o que que ela, né? Qual que é o peso? Como é que eu vou comparar essa repetição com outras coisas que envolvem o meu dia a dia, com o momento, né? Assim, em que momentos que se repetem e por que que elas se repetem, né? Ou assim, como que elas me representam? Eu até pensei que a gente pudesse também, né? Alguém próximo de nós pudesse nos ajudar a construir essa lista. Poderiam ser até duas listas, né? Tipo assim, eu pedi para, sei lá, para Carol, eu queria que você me ajudasse, sabe, a fazer uma lista de palavras assim que você percebe, né, que em alguns momentos é algo que está muito presente na minha linguagem, porque de repente o olhar do outro, né, vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre isso, né? Enfim. E aí, aqui na página 56, eu destaquei onde tem memória inconsciente. A primeira é compreender como as memórias traumáticas são armazenadas, pode esclarecer o que acontece com nossas palavras quando estamos sobrecarregados. A memória de longo prazo costuma ser dividida em duas categorias principais, explícita ou implícita, né? A primeira, também chamada de memória declarativa, é a capacidade de recordar conscientemente fatos ou eventos, né? Esse tipo de memória depende da linguagem para organizar, para categorizar e armazenar informações e experiências que se tornarão memórias recuperáveis. Ou seja, essa memória explícita, ela é algo que está muito presente, né? Ou seja, você consegue ter um processo com princípio, meio e fim, está muito claro, né? Você não. Então, é mais fácil. É como um livro, né, que retiramos da estante quando precisamos consultar uma história do passado. Já a segunda
denominada não declarativa, que é essa implícita, atua sem uma rememoração consciente. A memória implícita possibilita a recuperação automática do que já aprendemos, não exigindo que refaçamos os passos. Que eu acho que é aquilo que está mais no piloto automático, né? Essa memória está tão arraigada que simplesmente subimos e pedalamos, sem dividir o processo em etapas, né? Como se fosse algo natural. Esse tipo de memória nem sempre é fácil de descrever. Eu acho que é muito parecido essa segunda memória com esse processo de você identificar essas palavras inicialmente. Porque é algo que já está tão enraizado na gente que fica difícil de você conseguir identificar. E aí, mais na frente, ele fala que essas experiências traumáticas, elas geralmente são armazenadas como memória implícita, né? Então, às vezes, quando um evento ele é muito devastador, que nos deixa sem palavras, né? Não conseguimos registrar ou declarar com precisão a memória em formato de história, pois isso requer linguagem, né? E eu até, assim, Eu acredito que essas palavras que vieram para mim, elas não vieram na hora que eu quis. Elas vieram na hora que eu fui tomar banho. olha só, Aquela hora que eu mandei o áudio de manhã, que minha mãe também teve acesso, né? Que eu mandei, sim, eu estava indo tomar banho. Aí eu tive que parar e anotar. Por isso que eu fiquei falando assim, se eu não anotar, eu vou esquecer. engraçado, né? Eu ouvindo o áudio, aí de todo o áudio, a palavra que eu captei assim, que eu falei, é isso, medo. Que ela falou, você tinha medo de andar. Uhum. Tinha medo de falar também, E, 1 ano e 7 e meses. até para andar, você só conseguia andar com segurança se ela estivesse pegando na pontinha na roupa, né? Uhum. Interessante é a Alzeide, eu não sei se ela participou conosco aqui, não foi? Eu acho que Semana passada, sim. na semana passada, porque ela, na verdade, ela não está podendo participar do leitura compartilhada nessa edição agora. Mas vira e mexe, eu Uhum. dou umas cutucadas nela, né? Eu mando o link, eu deixo ela bem à vontade. Mandei o PDF para ela está lendo, enfim, mas não está com tempo. E ela sempre me falava que ela caçula, sempre que ela ia para os lugares com a minha avó, a mãe dela, na missa, ela disse que era tão pequenininha que ela tinha vontade de olhar para os lados. E ela disse que essa memória é muito viva para ela. E, mas ela, às vezes, para ela olhar, por exemplo, se a mãe dela estava desse lado e ela queria olhar para esse lado, ela tinha que caçar a saia da mãe, segurar bem firme para poder olhar para o lado. Porque ela disse que na cabeça dela, ela imaginava que quando ela voltasse, a mãe já não estava mais. Medo, né? Então, provavelmente, assim, é óbvio, né? O medo é uma das emoções mais, né, presentes na gente, no ser humano, e que permeia realmente a vida infantil, né? E aí é óbvio que o que vai diferenciar é a intensidade para cada um e as experiências que cada um vai ter, né? Então, é óbvio que existe todo essa questão da necessidade, né, da gente poder ter o medo das coisas, né, num certo nível, mas que isso não nos cause, né, uma desordem, né? Enfim. Aí lá na frente, aí vamos para a linguagem não declarada, né? A falta de palavras, que eu também achei importante, né? Que ele falou que existem dois momentos em que não conseguimos usar palavras para descrever as nossas experiências, que o primeiro é antes
dos 2 ou 3 anos de idade, quando os centros, né, de linguagem do nosso cérebro ainda não atingiram a plena maturidade. E o segundo ocorre durante o episódio traumático, quando nossas funções de memória são reprimidas, nos incapacitando de processar as informações com precisão, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Sempre que a função da memória é inibida, a informação emocionalmente significativa desvia do lobo frontal, não sendo nomeada ou ordenada por meio de palavras ou linguagem, como descreve Bessel van der Kolk. E aí é o que se explica, né? Que quando isso acontece, muitas vezes, né, fica tudo muito fragmentado. Que mais? Algum comentário aí, vocês querem falar? Já que é tudo tão curtinho hoje. Essa semana eu tive uma reunião com a Mariana Chequete, por conta, acho que eu não sei se eu comentei com vocês, mas a gente está escrevendo um livro. E aí a gente estava explorando sobre essas questões da memória. E eu estava conversando com ela, né, sobre uma memória que eu tenho, que às vezes eu me pegava pensando assim, se ela é real ou se ela é imaginária. Mas, por várias vezes, eu tenho a sensação, a lembrança de quando eu não tinha nenhum dente na boca. Vocês conseguem imaginar isso? Assim, é como se eu soubesse o que é a boca sem dente. Quando está apontando um dente, qual a sensação que a língua tem quando toca aquele dente que está nascendo. Quando um dente cai e ele não cai por completo, porque ele é tão, o dente de leite ele é muito frágilzinho e às vezes esfarela, né? Ficam umas pontinhas às vezes de dente ainda enterrado na gengiva. A sensação do arranhar dessas pontinhas cravadas dentro da gengiva. E assim, eu tenho certeza que eu tenho essa memória de quando eu era muito pequena, muito pequena. E que eu acho que não é muito comum as pessoas lembrarem assim desses detalhes, né? Achei bem interessante a gente comentando sobre essa questão, porque vai ter um capítulo do livro que vai falar sobre a função da memória, né? Da memória, no sentido também da estimulação cognitiva, enfim, bem interessante. Você está me fazendo lembrar, quando você começou a contar essa experiência, me veio, assim, capturei a imagem, né? O que me dava muita aflição, e eu tenho isso nítido, é quando ficava o buraquinho com sangue. Ah, sim, Nossa, aquilo gerou até mal-estar aqui agora, sabe? Quando você foi falando, eu falei, nossa, mas é horrível. Quando a gente lembra do buraquinho que fica, e sim, ainda não tem dente, não tem nada, mas tem sangue, tem o gosto ruim do sangue, né? Então, assim, isso veio. Isso eu me recordo perfeitamente. E eu não sei se isso, quando você fala de dente, me remota ao acidente que eu tive quando eu perdi o dente da frente. sim. Esses dois dentes não são meus. Parte deles não é meu. Porque eu caí e fui correr do cachorro por medo, e Ah, aí caí e quebrei os dentes da frente. evidente. Aí virou o dentinho postiço, né? É igual a Sim, minha filha. Nossa, mãe, mas você tem os dentes perfeitos. Minha filha acha meus dentes lindos, né? E aí eu falo, são, né? Eu nem fico falando mais deles, então deixa isso aqui, só estou comentando aqui. pois é, Mas é interessante. bacana, é uma memória forte. Isso é memória forte, Sim, né? sim, e assim, você imagina a boca praticamente toda, né? Então é porque era mais jovem possível, né? Porque eu lembro que, por exemplo, a Carol apontou 2 dentes na boca dela, ela tinha 4 meses.
os primeiros dentinhos que apontaram nela, eu lembro que eram até desiguais. Era um superior e o outro inferior, só que ao contrário. Assim, ela ficava meio que passando um pelo outro. Ainda hoje eu tenho foto dela roendo aquela parte da galinha que chama encontro. Fica um pouquinho perto da coxa da galinha, que é um ossinho bem molinho, que não tem perigo de engasgar, né? E ela roendo e com os dois dentinhos. Tem uma foto dela. Então ela tinha o quê? 4 meses. Eu fico pensando, meu Deus do céu, que memória é essa, né? Ou será que é só minha imaginação, né? E é interessante que aí a gente vai lá no fim da vida também, né? Será que a gente vai ficar sem os dentes? Será que, sabe? Você está fazendo eu pensar nisso também, né? Quando tira os dentes, quando vem a dentadura, quando vem, né, aquela coisa mesmo, né, de não se ter mais, né, os dentes. A Eu prótese. acredito que na nossa geração aqui vai ser muito difícil isso acontecer, porque a gente vem de uma cultura, pelo menos aqui em casa, né, os pais Cuidado. sempre muito cuidadosos, né? A minha sogra, com 35 anos, ela arrancou todos os dentes, porque o dentista Minha achava mãe, importante minha mãe tirar os também. dentes. Era como se Você tem fosse noção moda. disso? Era como se fosse moda na época. Tirar Nani, pelo amor de todos. Deus, tirar todos os dentes. Minha mãe tirou todos os dentes. Ela deveria ter uns 30 e pouquinhos. Pois é, imagina a estrutura da pessoa. Quando vou para o dentista, assim, o pânico que eu tenho medo de dentista. Não adianta falar que não tem, né? Hoje, talvez bem menos, porque minha dentista, hoje eu tenho 17 anos que eu tô com ela. Então, assim, ela já entendeu que eu tenho medo e ela tenta minimizar o máximo que ela pode, né? Tudo que vai traumatizar, né? Mas mesmo assim, a gente sente que tem, né? Então, imagina, achando que era minha sogra só a única que tinha passado por isso. Mas assim, Não, era como se fosse uma. Era coisa muito natural. não digo nem moda, né? Tipo assim, para não ter trabalho lá na frente, Eu acho vamos que arrancar sim. agora? Eu me lembro que ela comentava, né, que o médico, né, o dentista, no caso, assim, foi trabalho, acho que de semanas, 2 semanas e ficassem todos os dentes, para não ter esse trabalho todo. E aí, assim, hoje, ela já só tem uma prótese na parte de cima, né? Ela se alimenta muito bem e, assim, para a idade dela hoje, enfim, tá tudo bem, né? Ela conviveu a vida inteira. Enfim. Bom, é, vocês querem comentar alguma coisa, meninas? Cleusa e Marinês, estão só ouvindo. Na página 58, eu marquei, onde fala aqui. As palavras emocionalmente carregadas de nossa linguagem central são as chaves para as memórias implícitas que habitam nosso corpo e o organismo de nosso sistema familiar. Elas são como pedras preciosas, esperando para serem escavadas do inconsciente. Se deixarmos de reconhecê-las como manifestações, perderemos indícios importantes que podem desvendar o mistério por trás das dificuldades. Ao desenterrá-las, damos um passo essencial em direção à cura do trauma. Então, tem muito chão, assim, sabe? Para a gente esmiuçar, trabalhar, né? É, ele fala também, na página 59, como reconhecer a linguagem central? A nossa linguagem central consiste nas palavras intensas ou urgentes que usamos para descrever nossos medos mais profundos. Ou seja, do que a gente tem medo? Do que eu tenho medo? Né? Do que eu tenho medo? Do que você tem medo, Cleusa?
Qual é o teu maior medo? Vem o que na mente? Eu pensava que era assim, de familiar, né? De perder alguém da minha família, meu neto, minhas filhas. Mas pensando assim, falando de mim, é de enfrentar, é, fazer aquilo que a minha essência quer fazer. E aí eu tenho medo de, sei lá, do julgamento, de não dar certo. Por quê? Aí vai nas palavras, né? Que aí eu anotei aqui as palavras que me vinham sobre mim mesma, né? Inadequação, insegurança, perfeccionismo, insuficiência, medo do novo, né? Exclusão. E, e analisando, por isso que eu falo, vem muita coisa. E aí, nesse capítulo, falando assim dos familiares, eu vejo que veio muita coisa da minha mãe, porque a minha mãe, ela era uma pessoa muito reclusa, que nem eu falei, né? Eles ignorantes nessa questão de cultura, eles não sabiam ler e tudo. E a minha mãe sofreu muito com a família do meu marido, do meu pai. Eu não sei muita coisa, eu escutei algumas coisas assim, e por eu também não ter esse interesse de saber, ela não me falou, né? O que eu sei são poucas coisas que ela falou durante a vida, porque ela não era de falar, ela não era de falar mal, assim, ah, eu sofri com fulano, fulano fez isso, eu nunca me esqueço disso, não. Ela não falava, ela era muito quieta, e às vezes ela comentava, então eu sei que ela sofreu, e eu sei também por relatos de tias, né? E a minha mãe não era justamente de falar, ela guardava e ela ficava quietinha ali. E eu cresci num ambiente onde eu também me senti inadequada, aquela que não merece, aquela que não vai chegar em algum lugar. Sofria também, não falava, sempre calada, sem forças para reclamar, para dizer não, para dizer, né, para com isso, colocar limites, né? Então, tudo isso veio da minha mãe. Então, assim, eu acho que agora que eu tô, de um ano e pouco para cá, que eu tô começando a me colocar na vida, né? Através até da psicanálise que eu entrei para estudar, acabei que tô sendo muito ajudada, né? Então, assim, eu percebi que eu tenho muita coisa da minha mãe. E na família, assim, é como se, sabe assim, olha, é isso que está reservado para vocês, vocês não podem ir adiante, vocês têm que ficar nesse lugarzinho. E hoje eu vejo o meu neto, graças a Deus, que ele, as minhas filhas, né, porque aí a outra geração é mais abençoada que você, aí eu vejo que o meu neto é mais abençoado ainda que as minhas filhas. Então, eu acho que eu tinha essa crença de como que eu vou me lançar? Não, isso não é para mim fazer. Embora está aqui dentro de mim, eu sei que está aqui. E as minhas lembranças de infância, agora conversando aqui, eu me lembrei de uma vez, eu acho que eu tinha uns 4 aninhos, minha mãe foi levar a gente para, sabe, tirar aquelas fotos para entrar na escola? Bem antigo, né, que o cara colocava aquele negócio lá. E, e eu gosto muito da borboleta, né? E eu não sabia o porquê. E aí eu procurando estudar a história dela, né? Vocês, todo mundo aqui sabe, né? Da história da borboleta. E eu me lembrando agora aqui, a roupa que eu estava lá naquele dia. Eu estava com um conjuntinho verde, tinha uma lista branca aqui. Dentro destas listas brancas tinha as borboletas. E, e hoje eu estava pensando nisso e fui hoje comprar um caderno para me escrever, que eu gosto muito de escrever. E eu queria um caderno novo
para mim começar a escrever outras coisas, né? E eu comprei o caderno cheio de borboleta. E agora que eu me lembrando. Então, assim, é, são muitas coisas que têm vindo, e hoje a minha irmã é cabeleireira, muito, ela tem um talento, sabe? Mas sempre também naquela crença assim, um lugarzinho pequeno, eu não posso crescer muito, aquela coisinha, né? Aí agora há pouco tempo que ela alugou, que ela sempre trabalhou em garagem, ela alugou um espaço para ela. E de tanto eu conversar com ela, convenci ela, ela está fazendo terapia, e ela tem vencido umas crenças, né? Graças a Deus ela tem melhorado muito. E hoje ela me falou uma coisa engraçada, né? Você começa a ler, começa a aprender, as coisas começam a vir, e o próprio Deus usa as pessoas, né? Para vir falar, para se encaixar, as pecinhas do quebra-cabeça, né? E ela falou assim para mim, a gente estava conversando tudo, aí ela falou assim, Cleusa, você parou para pensar que a nossa mãe era empreendedora, igual eu e você? Na hora, assim, que eu li a mensagem dela, eu falei, minha mãe é empreendedora? Como? Eu pensei, né? Mas aí, gente, eu me lembrei. Minha mãe era lavadeira. Ela sempre tinha um dinheirinho, sabe? Ela comprava os meus cadernos, que naquela época não é que nem hoje, que o pessoal ganha até mochila, caneta, ganha tudo, né? Que na minha cidade a prefeitura dá. Naquela época eu não ganhava nada, né? Então ela trabalhava e ela comprava os caderninhos e comprava roupa pra gente numa mulher da feira e comprava para um, pagava em várias vezes, terminava e pagava para outro. Mas ela sempre tinha um dinheirinho ali da lavagem de roupa dela, era a forma que podia e ajudava muito meu pai, né? E até hoje eu não via a minha mãe como empreendedora. Porque a Olha, crença, né, de ser assim uma coisa tão pequena, e nem via eu mesmo como uma empreendedora. Porque eu sou autônoma, né? Embora tô ganhando aí, tô começando na profissão, mas já recebo meu dinheirinho também. Então, assim, é muito gratificante quando a gente consegue entrar em contato, né, com essas coisas que são nossa história e que muitos anos, né, a gente não mexe e não sabe de grandes verdades, que hoje, essas verdades, né, o fato da minha mãe ser empreendedora, gente, que força que trouxe para mim hoje. Que força que trouxe para mim hoje saber disso. Então, Dizendo, deixa eu ler uma gente, frase para você. Deixa eu ler uma frase para você. Assim que a história é elaborada, adquirimos uma capacidade maior de revisitar uma experiência, até mesmo um trauma, sem reviver todo o turbilhão associado a ela. Ou seja, você vai lá, mesmo você tendo essa emoção toda que você está tendo, mas você teve esse acesso. Olha que interessante, né? Você transforma a vida, a sua vida, transforma a história da sua família, cria um outro significado. Você está fazendo eu criar o meu aqui também, que minha mãe também foi esse tipo de mulher. Então, assim, como é que a gente não vai olhar para a mãe que. Eu não sei se sua mãe é viva, mas como é que eu não vou olhar para minha mãe hoje com outro olhar? Então, a sensação que me dá, Cleus, é assim: até o final desse livro, eu vou fazer todas as pazes que eu preciso fazer com a minha mãe, com ela viva. Mesmo sem ela entender quase nada. Porque às vezes a gente também acha que não entende, porque fica fácil, né? Ah, eu não tenho como conversar isso com uma mãe que ela não entende. Quem não está entendendo é eu, sabe? Então, assim, às vezes ela entende é muito mais que eu, mas ninguém ainda, sabe, criou essa ligação para que, tipo assim, tá tudo bem, né? Vai ficar tudo bem, né? Então, é as assim, isso migalhas, né, que tem que deixar no caminho, lá da é história que ele do João e conta. Maria, isso. Ai, É quando eu peço para ela gravar para mim, né? Mãe, me conta aqui quais foram os acidentes que eu tive. Aí ela vai lá e escreve, ela conta, né? Vocês viram lá. uhum. Enfim.
Que Nossa, bênção. nossa, Cleiton, muito obrigada pela sua partilha, muito especial, né? E me vieram duas palavras, assim, que eu acho que são importantes aí para você tecer essa sua coxa de retalhos, né? Pertencimento, que eu acho que durante a nossa vida nós não fomos ensinadas, né, a reconhecer o que é você pertencer a uma família, né? E aí a outra palavra seria essa questão do merecimento, porque também não nos foi ensinado o quanto nós merecemos, né? E aí, assim, a Márcia complementou aí com essa frase para fechar esse seu relato, né? Porque, assim, é óbvio que quando a gente olha, né, um pouco para o passado, para a história, vai estar se deparando com coisas, né, que não são assim tão sutis, mas que servem para a nossa evolução, né? E o quanto isso, assim, para você está sendo importante exatamente nesse momento que você está, né, investindo na sua carreira, na sua profissão, você está começando a arrumar para algo que talvez lá atrás você nem conseguisse enxergar que teria essa capacidade, né, essa força. Enfim, obrigada. Maria Inês, e você? Eu quase que faço minhas as palavras da Cleusa. Achei muito significativa, Cleusa, a sua forma de se posicionar. E, ao mesmo tempo, me encanta saber que os medos permeiam nós todas, né? Que os medos da infância, na infância, na juventude, até na fase adulta, como esses medos nos paralisam. E assim como a Cleusa, eu venho ressignificando esses meus medos, que a minha palavra na linguagem central é medo. Eu sempre tive muito medo, sempre fui uma pessoa insegura, medo de sair, medo de conquistar, medo de andar de avião, medo do escuro, medo da sombra. Mas é muito interessante que, paralelo a este medo, eu sempre fui muito ousada. Eu sempre conquistei muitas coisas. Mas é como se eu fosse dividida entre o medo e a coragem, entre a tristeza e a alegria, o sucesso e o insucesso. E eu não entendia isso muito bem. Às vezes eu parava e olhava, mas meu Deus, para onde eu vou? Eu olhava para trás e via minha mãe, via meu pai e pensava, eu não pertenço porque eu estou indo muito longe onde eles não foram. E isso me causava um certo desconforto e me dava insegurança. Então é muito interessante a fala da Cleusa, porque ela me remete ao que eu tenho buscado, a minha identidade. Porque hoje eu consigo entender que muito dos medos que eu sinto era da minha mãe, era a insegurança do meu pai. Porque a minha mãe, apesar deles viverem muito bem, mas a minha mãe era uma mulher letrada, a minha mãe era professora, e meu pai era analfabeto. Ele era um homem muito simples, ele veio da roça. E eles combinavam, eles viviam bem, mas aquela disparidade entre um e outro, como criança, eu não entendia. Eu achava que eu tinha que ficar com um ou com o outro, ou eu tinha que ficar na simplicidade do meu pai, ou eu tinha que caminhar e alcançar o aonde minha mãe chegou. Então, isso para mim sempre foi muito difícil. E isso veio carregado de medo. Medo da morte, medo do sucesso, medo de crescer, medo de ficar sozinha, medo de não pertencer a este sistema. É muito interessante. Então, a fala da Cleusa hoje, e a própria Márcia, ao colocar algumas
palavras dela, me trouxeram a certeza de que eu não estou sozinha. O que eu tenho hoje, o que eu penso hoje, o que eu faço hoje, é fruto dessa confiança de que eu posso, né? Eu não tenho mais meu pai e minha mãe, eles já faleceram, mas no final de vida eu lembro de ter ressignificado com eles todas essas dificuldades que eu tinha, e dali eu comecei a perceber que muitos daqueles medos, daquelas inseguranças eram deles, não eram minhas. Mas eu também não tinha ainda a maturidade de vivenciar isso com mais clareza. Mas hoje, de um tempo para cá, talvez de uns 2 anos para cá, só é que eu venho realmente buscando o meu caminho de volta, onde eu encontro comigo mesmo e percebo o que eu posso fazer ainda, o que eu posso construir ainda. Então, isso para mim tem sido muito significativo, muito. Mas independente de eu ainda carregar essas marcas do medo, da insegurança, da desconfiança, da não realização, mesmo ainda de carregar isso, tá? Mas eu sinto que muita coisa tem mudado dentro de mim. Talvez estar aqui hoje, estudando esse livro, estar fazendo o que eu faço, seja uma das grandes oportunidades que a vida me traz, de me ressignificar, porque o autoconhecimento, a tomada de consciência é individual, não é? Eu posso mudar essa história, eu posso fazer diferente. Está certo, isso não é errado. Então, eu fico muito grata ao grupo e as colegas que estão no grupo, porque, de alguma forma, não é à toa que a gente está juntas. A gente tem a mesma linguagem, talvez a gente tenha quase que a mesma linguagem central. Isso, para mim, é muito significativo. Eu Sim. agradeço imensamente a cada uma de vocês. A você, Elane, desse Nossa, jeito tão Maria. especial e inteligente de trabalhar, de conduzir o nosso trabalho, essa leitura compartilhada. Hoje eu estou muito emocionada. Nossa, Marinês, eu fico assim, muito grata mesmo pela oportunidade, né, de estar aqui. E, assim, todos os relatos que vocês trazem, sim, são muito valiosos, né? E em determinados momentos a gente vai se identificando uma com a história da outra, né? Vocês aí falando e eu aqui também descobrindo mais coisas sobre mim mesma e que, óbvio, né? Tem essa relação muito intensa com medo, né? É, enquanto a Cleusa estava falando aí, algo que eu consegui é, identificar e que também tem relação diretamente com a minha mãe, com o meu pai, óbvio, né? Eu contei para vocês um pouco sobre a relação com meu pai, de ter tido uma vida muito separada dele. A minha mãe, no final dos anos 70, início dos anos 80, né? Que ainda era uma época ainda muito diferente, né? Da época atual. As mulheres naquela época, elas muitas vezes, né? Aliás, na maioria das vezes elas permaneciam em relacionamentos. Não existia essa coragem, né, de você se separar. E a minha mãe, ela, ela separou, né? Ela viveu 8 anos com o meu pai e ela teve a coragem de pegar os 2 filhos pequenos e separar dele, porque o relacionamento dos dois sempre foi muito difícil. E assim, ela sempre relatou para a gente que havia é, casado sem amor. Ela casou para fugir de uma situação de traição do meu avô com a mãe dela, né, com a minha avó. E aí ela não queria vivenciar aquele ambiente ali, e ela acabou se precipitando
em apressar algo, né? E também acredito que por conta dela, na época, acho que ela já tinha perto, ou ela já tinha 30 anos, então meio que ela se desesperou e resolveu casar, né? E aí, é, na família do meu pai, houveram muitas mágoas dos familiares, né? Porque ele foi visto como o homem abandonado pela mulher e a mulher foi quem, né, acabou arcando com todo esse peso de que abandonou a família, de que acabou um casamento. Então, ela foi muito julgada, ela sempre carregou esse fardo, né? E agora, só agora, depois de muito tempo, com a aproximação minha e com o meu marido, né, que é o meu primo de primeiro grau, né? Os nossos pais eram irmãos. A gente já está junto vai fazer 9 anos, quase uma década. Então, eu consigo enxergar que ele veio também para trazer essa aproximação minha com a família do meu pai, num processo de cura mesmo. Mas para mim também, a palavra medo, ela vem porque eu nunca me senti muito bem-vinda, porque os olhares que vinham da família do meu pai para mim é como se fossem olhares de ataque. E a coisa falando aí me veio muito viva, né, a memória de algo assim que aconteceu bem recente. Um dos irmãos mais velho do meu pai, na época ele já tinha o quê, 96 anos, a gente fez uma reunião familiar, né? Éramos recém-namorados na época, e ele foi bem sincero assim para mim. Olha que eu já senti assim meio que um peso de estar me relacionando com um primo tão próximo. Ele olhou para mim e falou assim: eu espero que você não tenha a índole da sua mãe. Olha só, você ouvir algo assim tão direto. E de algo que já dentro de mim trazia um certo desconforto. Porque eram sempre olhares de ataque. Porque a minha mãe é como se ela fosse a culpada por todas as coisas terem dado errado no relacionamento deles, né? E aí, hoje nós somos casados, né? Casados é, no matrimônio na igreja, né? No civil, enfim, com tudo que um casal tem direito, mas mesmo assim, essa responsabilidade, ela ainda meio que eu preciso trabalhar, ela é meio que imperativa internamente. Isso me veio muito forte, como se eu tivesse essa, essa responsabilidade de não cometer o mesmo erro, mesmo sabendo que o que ela fez não foi algo errado, né? Foi um processo dela, fazia parte da vida dela, eram escolhas e decisões dela, né? E ela certamente, né, hoje já com bastante idade, meu pai já falecido. Enfim, as coisas eu acredito que elas se encaminham na vida. O tempo, né, é senhor de tudo. Então, cada um tem o seu processo. Mas eu percebo que isso, ele, assim, de certa forma, está muito ainda dentro de mim e eu preciso trabalhar isso, né? Então, isso veio de uma forma, assim, que eu não tinha ainda parado para pensar, mas eu me sinto com essa responsabilidade de não querer ter esses olhos apontados para mim, como tiveram para minha mãe, né? Enfim, é isso. Que mais? Muitas emoções por aqui hoje, hein? A Márcia falou que hoje ia ser uma terapia, Ior.
É verdade, hein? acaba sendo uma terapia. Sim, muita coisa mesmo. Bom, é, mais na frente fala sobre o mapa da linguagem central, que é o que nós vamos fazer no próximo capítulo. E olha só, deixa eu ver se tem mais. Não marquei mais nada. Tem alguma marcação que vocês fizeram aí entre a página 60 e 61? Algum comentário? Não? Tem sim. Sim? Deixa eu pegar aqui então. Quando ele fala aqui na página 59, eu acho que foi daí que vieram as minhas palavras. Hum. A linguagem central se revela até mesmo na maneira como nos desconectamos do nosso corpo e de nossa essência. Basicamente, ela se manifesta nas consequências de um trauma ocorrido em nossa infância ou história familiar. Já tem alguns episódios em leituras que eu faço, não é a primeira vez que isso acontece. Me remete a um acidente que meu avô paterno teve em criança. Em tenra infância dele, ele sofreu um acidente e de vez em quando vem. Então, assim, eu não fico a ponto assim, nossa, o que que isso quer dizer, né? Mas está insistindo um pouquinho mais em vir à minha consciência, né? Mesmo não estando lá, mas eu já sabendo dessa história, desse fato, né? Aí vieram as três frases curtinhas, né? Não pode, não vai e quieta. Vieram essas três, foi aí que eu anotei, sabe? Então, talvez isso aqui ainda vai refletir mais, né? Porque não adianta a gente também querer quebrar de uma vez, né? Como se fosse assim, vai, solta agora, né? Vou arrebentar isso, vou arrancar, né? Como se fosse uma pele machucada, porque também vai machucar, né? Então, aí eu registrei e deixei guardada, né? Porque eu ainda não sei muito bem, né? Ao mesmo tempo que sempre, por causa do medo, essas frases vinham, né? Porque não pode, né? Não vai não, e fica quieta, né? E aí juntou essas duas situações. Uhum. Uma desencadeou a outra, né? Mas está aqui guardadinho, então acho que num momento mais oportuno ela pode, né? Eu estou respeitando esse momento de ter vindo, né? De não ter, talvez, me surpreendido tanto. Eu não me surpreendi muito, porque isso, querendo ou não, eu ouvi muito, né? Então, mas esse reflexo que me faz a ter a um avô que eu nunca tive muita ligação, e ele vem, e não foi só uma vez, então eu quero respeitar isso e realmente mexer no momento oportuno, né? Que vá ser trabalhado de alguma forma, né? É isso que eu queria comentar, Lani. Sim, importante, né? Interessante. É, eu também fico pensando que é, muitas vezes aquelas pessoas mais antigas, né, que nós temos como sábias, né, pessoas sábias, né? Eu sempre me lembro da minha avó materna, sempre trago ela sempre é para mim uma, uma inspiração mesmo. E às vezes em algumas escolhas, algumas decisões que eu preciso fazer, às vezes vem, assim, não é que eu procure mentalizar ela, mas assim, às vezes ela surge na minha mente. E aí eu fico pensando, o que ela faria? O que ela orientaria, né? E assim como toda pessoa, ela tem os seus aspectos positivos, as suas virtudes. Minha avó também, ela era muito seca, às vezes rígida, às vezes
Eu acho que por conta do tempo em que ela viveu, né? Às vezes eu parecia ser insensível, que não se sensibilizava fácil com determinadas coisas, mas às vezes também muito emotiva. E assim, e como filtrar muitas coisas que eu via nela como coisas positivas, significativas, mas que são coisas que também compõem a minha linguagem central. Porque é como se a gente, em determinadas situações, a gente acaba espelhando aquela pessoa. Então, assim, a partir de agora, né? Como usar essa sensibilidade, essa intuição, né? De que aquilo que vem para a gente, que vem espelhado dessas referências, né? Porque são referências, né? Mas que são referências que vêm de um lugar da crença daquela pessoa, para aquele momento, para aquela circunstância. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Uhum. Então, e é óbvio, a gente vai evoluindo, os tempos vão mudando, as coisas. Por exemplo, minha avó, ela era racista. Ela, apesar da simplicidade dela, de ser da roça, mas ela tinha um refinamento. Ela tinha que às vezes eu pensava assim, se minha avó tivesse posses, ela saía pisando em cima das pessoas, porque ela tinha sabe, assim, ela tinha uma autoridade, ela tinha sabe? Apesar de todas as virtudes, mas tinham coisas que me deixavam, às vezes, muito desconfortável com ela. Eu, como criança, observando isso. Mas esses traços, né, acabam sendo reprisados para minha mãe e de minha mãe para mim. Então, agora, sabendo de todo esse conhecimento, eu acho que a gente fica mais habilidosa, né, para apurar mais sobre nós mesmas, né, assim, quem somos nós de fato, né, o que que nos pertence, o que que nós merecemos, como se fosse uma peneira, né, você vai tirar o suprassumo daquilo, enfim, acho que é isso. Quem mais quer complementar alguma coisa? Eu acho que hoje foi, né? 1 hora e pouquinho. Também o tempo passou rápido, não vai ficar muito longo. Agora, preparem-se para o próximo capítulo. Próximo capítulo, ele é mais extenso, muito mais. Nossa, são mais de quantas páginas? Vai ser da página 63 até a página 86. Pode ter 2 aulas dela? Oi? Podemos ter 2 aulas 2 encontros Eu acredito, eu nesse acredito, capítulo? eu acredito que sim, viu? Porque dependendo da intensidade, como ele vai ser partido em 4 exercícios, né? Uhum. É óbvio também que eu também não quis, tem como criar outras instigar mais coisas, né? Mas ele por si só, os 4 exercícios já são muito profundos, né? Eu coloquei apenas um exercício lá para não sobrecarregar muito, mas eu acredito que dá para a gente fazer em dois encontros, porque tem bastante coisa, né?
Eu acho que o tema de hoje, desse capítulo de hoje, eu acho que ele nos sensibilizou muito. E eu acredito que o próximo capítulo vai fechar muitas coisas, ou vai abrir muitas Ai, coisas dentro de nós, sim. né? Então, de repente, para a gente não passar muito por cima dele, mas aproveitá-lo bastante, eu comecei a lê-lo já, mas eu ainda estou no começo. Eu acho que ele é muito profundo, que valeria a gente investir um pouquinho nele. Eu concordo plenamente. E assim, eu acho que isso tem todo um sentido, porque, veja bem, isso que eu citei agora no final, sobre essa questão, a palavra, né, a chave, índole, que veio assim, não foi uma coisa que eu pensei antes, né, não tinha nada, estava tudo adormecido. Foi a partir da fala, né, do que nós vivemos aqui, que isso veio, e isso existe. Hum. Mas é como se você pegasse assim um trator e passasse por cima de todas essas coisas, né? Então, não é só isso que existe. Existem É, outras coisas que também ficam disfarçadas e que a gente não acessa assim de primeiro. É óbvio, a gente vai poder trabalhar tudo? Não, até porque eu acho que se a gente inventar trabalhar tudo, a gente vai se destruir assim de uma maneira muito vai se decompor e aí para se recompor vai dar um pouco de trabalho, né? Mas assim, a gente pode sim dividir o capítulo em dois e, e é isso. O que mais? Hoje foi realmente bem profundo. Ficamos por aqui. uhum. Acho que sim. Então tá bom. Então vamos já já eu subo a reprise e a gente vai se comunicando lá no grupo. Eu já vou enviar as informações. Lá no Hotmart já está disponível. Não, os áudios ainda não, mas o Exercício. exercício. Isso. Viu? Mas eu já vou deixar lá as informações do quinto capítulo. Tá bom? Então, Ok. boa noite, bom final de Boa semana. noite. Uma excelente Boa semana. noite, meninas. Beijão. Boa Obrigado, noite. Lani. Tchau. Bom descanso. Gratidão. Gratidão. Gratidão.